um tema, Cotati, que eu quero já abrir a nossa conversa, é um tema que está na ordem do dia, que mexe com muitas emoções, que é a PEC da Erika Hilton, que de repente parece que com uma canetada vai resolver um problema do dia a dia, da jornada de trabalho dos brasileiros, né? Então ela fala que vai acabar com a jornada 6x1 e que vai implementar, mais do que acabar com a 6x1, é implementar a 4x3, como se nós fôssemos um país hiperdesenvolvido, já com uma qualidade de vida maravilhosa, com tudo já estabelecido, com uma economia pujante, com poupança, né? Parece que às vezes não há um entendimento claro do que é a economia brasileira, que nós temos concorrentes, inclusive do nosso mesmo nível econômico, e esses concorrentes, até onde eu sei, a média de jornada de trabalho de China, Rússia, Índia, esses países é tudo lá para 40, 45, 46, 47 horas, né, semanais. Então, muito mais do que aquilo que se pensa como o ideal, né? E no Brasil a gente tem uma média de 39 horas a média. Então, assim, nem é um país que esteja nesse topo do ranking de jornada de trabalho. Muito pelo contrário, quando você tira na média, assim, a gente está ali junto com os Estados Unidos. Eu queria a tua opinião sobre esse tema e, naturalmente, o impacto que isso tem no setor de comércio e serviço. Bom, primeiro cumprimentar os teus telespectadores. Olha, a gente tem que entender um pouco como essas coisas acontecem, né? O Brasil tem um nível de produtividade muito baixo. Muito baixo. Quando você quer reduzir a jornada de trabalho, você tem que entender qual é a formulação de renda da pessoa. Né? O que eu quero dizer? Tem pessoas que trabalham, que geram renda, que trabalham muito mais do que as 44 horas. E tem os assalariados, que tem a sua formulação de trabalho de 44 horas e que agora querem passar para 36 horas e manter o mesmo salário. É praticamente impossível que você consiga fazer com que isto não gere inflação. Porque toda a composição de custo dos produtos está na mão de obra. Se você diminui a produtividade e mantém o mesmo custo, isso vai ter uma alta nos preços via inflação. Então, primeiro, é inflacionário. Segundo, com baixa produtividade, você perde cada vez mais mercado. Sim. Né? Então, é uma proposta que é incompatível, né, com o atual cenário brasileiro. Vamos lembrar que o pós-pandemia, ou durante a pandemia, passou a ser gerado uma formulação de home office. Sim. Hoje, muita gente já trabalha em casa, principalmente no setor de tecnologia, aqueles os analíticos, principalmente, né? No setor de tecnologia, eles preferem muito mais trabalhar em casa, e se você faz para ele trabalhar nas empresas, nos escritórios, das 44 horas, eles preferem sair do emprego e procurar alguém que permita a flexibilização. Por que eu estou falando isso? Porque o problema hoje não é mais discutir 44 horas ou 36 horas, né? Ou o 6x1 ou 4x3. Hoje é a flexibilização. Quem tem que fazer o horário de trabalho é o trabalhador. É o acordo que está até no bojo da lei da liberdade econômica. Sem dúvida. Hoje as pessoas têm que ter a liberdade. Eles não podem estar mais amarrados a nenhum sistema. E aí é que eu acho que é descabida essa proposta,
pode ser discutido, é lógico, tudo tem que ser discutido. Nós não somos contra o diálogo e a discussão, mas é descabida essa colocação como está sendo feita. E eu acho, sinceramente, que a melhor forma é cada vez mais você flexibilizar o trabalho para que cada um possa, dentro da sua atividade, poder formular qual é a melhor forma e qual é o tempo da carga de trabalho para você gerar renda, né? Hoje no Brasil, Cláudio, vou te dar um cenário onde 100 milhões de pessoas economicamente ativas, né, 38,7 têm carteira assinada, dados do CAGED. 39,2 são autônomos, não tem carteira assinada. Perfeito. Né? Então, como é que esses 39,2 não estão presos a nenhum patrulhamento, nenhuma regra específica, né? Eles têm a liberdade deles mesmos decidirem o horário de trabalho, se trabalha sábado, domingo, feriado, que são outras coisas que também eles querem coibir. Portanto, a gente tem que cada vez mais estar numa sintonia da liberdade e da flexibilidade. Eu sou muito favorável à flexibilização do horário de trabalho. Sem dúvida. Sem ter uma regra rígida. Portanto, nós, hoje, na nossa confederação, não estamos de acordo com essa proposta do governo. Claro. O senhor menciona essa questão da flexibilidade. Inclusive, nós temos até uma iniciativa do deputado Marcon e do deputado Kim Kataguiri, que eles propõem uma PEC alternativa à PEC da Érica Hilton. E a PEC deles, já até apelidaram de PEC da alforria, porque é uma PEC que propõe um mecanismo, um regime. Você pode, claro, optar pela carteira de trabalho. Eu, por mim, acabava com isso. Estou com 47, trabalho desde os 14, tenho mais de 30 anos de trabalho. Se eu tiver 6, 7 anos de trabalho de carteira é muito. Nunca me incomodei com isso. Então eu acho que assim, eu trabalho também aí, a gente que trabalha com jornalismo político, trabalha 14, 15 horas por dia, 7 dias por semana, então não tem esse negócio de jornada, é até uma coisa meio subjetiva, tem tudo a ver com a flexibilidade. Você conseguir colocar na tua rotina outros momentos, né? De repente um momento para estudo, um momento de lazer com a família e tal, e você faz a tua rotina do jeito que você quiser. Quanto menos o Estado, né, tiver se metendo no teu dia a dia, na tua atividade profissional, melhor. E essa PEC, me parece que é uma PEC bastante interessante, porque ela traz a sugestão de que do regime de horas trabalhadas. Então, por horas trabalhadas. Até porque se o sujeito, vamos dizer, ele está lá trabalhando numa loja de roupas, num shopping, mas está estudando para crescer profissionalmente. Às vezes, de acordo com a escala, sei lá, da faculdade, ele precisa trabalhar final de semana só, ou 3, 4 dias por semana, num horário menor. Então, tudo isso, um regime que não esteja amarrado, né, à carteira de trabalho, um regime que seja mais flexível, vai permitir que esse sujeito possa trabalhar. Não é o objetivo dele na vida trabalhar a vida inteira de vendedor, ele quer, às vezes, se formar em engenharia, em medicina, mas aquilo, naquele momento, vai ser muito útil para ele, né? Então, o senhor gosta dessa alternativa, dessa ideia? Gosto. Sou muito a favor dessa flexibilização, principalmente porque cada um tem a liberdade de fazer o seu acordo pessoal e fazer com que a geração de renda esteja dentro daquele padrão, né, da hora trabalhada. Né? Quer dizer, não é nada muito rígido. Enfim, eu sou muito a favor da flexibilização do trabalho, né? Do horário da carga de trabalho. Infelizmente, eu acho que vai acabar dando um acordo. Infelizmente, mal para o país, mal para a economia. Você acha então que ela pode avançar essa Eu acho PEC? que vai dar um acordo de 40 horas. Porque o Congresso funciona assim. Porque quem lançou a ideia é o governo. E o governo lançou, não sei se queria
tirar o foco de alguma coisa, né, da corte dos gastos, do déficit público. Isso é conjectura, não tenho certeza, mas alguma coisa aconteceu para o governo entrar com uma medida dessas. É descabida, gente. O Brasil não tem nível de produtividade para trabalhar 36 horas, né? Nós precisamos realmente melhorar a produtividade. De qualquer forma, eu acho que o diálogo político com o empenho do governo, isso pode dar um acordo de 40 horas. Não é bom, hein? Não é bom. Eu acho que é uma pena nós estamos enveredando por esse caminho, mas o Brasil funciona dessa forma. Eu, inclusive, quando a gente menciona essa questão do 6x1, não dá para esquecer também a história de trabalho do fim de semana. Nós tivemos esse mesmo governo também pressionando para impedir trabalho no fim de semana. Quer dizer, como é que o comércio... Então, como é que o serviço, como é que o setor de serviço, hoje a gente tem tanta tecnologia embutida no setor de serviço, de delivery, de tudo, e essas coisas funcionam no dia a dia, 7 dias por semana? Isso aí é mais uma ação retrógrada do governo, né? Foi aprovada a lei da liberdade econômica, como tudo aqui no Brasil precisa ser regulamentado. E quem regulamentar... estados e municípios, para poder valer a lei. Sim. Então começou-se um processo de regulamentação. Nesse meio tempo aparece o governo e fala, olha, para trabalhar sábados, domingos e feriados, precisa ter autorização dos sindicatos. Voltam com os sindicatos, né? Onde você procura cada vez mais liberdade, flexibilização, autonomia, voltam os sindicatos para poder patrulhar o trabalhador, o trabalho. É errado. E aí isso apareceu no fim de 2023, para valer a partir de 1º de março de 2024. Nós entramos com uma ação, isso foi prorrogado para junho, mais uma ação, prorrogado para setembro, agora prorrogado para janeiro de 2025. A gente tem pedido muito para o ministro Luiz Marinho arquivar isso. Não faz sentido, né? Um vendedor de loja de automóvel não vai querer trabalhar no domingo, é o único dia que ele vende o carro, né? Exatamente. Olha, e é com respeito à CLT. Ele Sim. trabalha domingo e folga na quarta, na terça, na segunda. Ele escolhe, ele negocia com o seu patrão. Agora, eu sou lá de São Paulo, viajo muito no interior. Sim. Os feriados, as lojas da cidade do interior só vendem quando é feriado. Então a loja vai precisar pedir autorização para trabalhar no feriado, quando é o único dia que eles conseguem realmente ter uma renda e vender. Então isso vai contra qualquer conceito natural. É contra a lógica, né? A lógica de mercado. O pessoal está aí o comércio no final do ano, comércio final do ano. Minha cunhada tem loja de roupa, ela ganha dinheiro, primeiro que ela trabalha todo sábado, e ela ganha dinheiro no fim do ano, e nos feriados, como o senhor mencionou, Dia das Mães, Dia dos Pais, não sei o que, quer dizer, é justamente quando movimenta o comércio. Não faz sentido. Nem um pouco. Então, a gente, nós, da nossa confederação, da CACB, lutamos muito contra esse tipo de processos retrógrados, né? E que visam atrapalhar o trabalhador.